Bom dia, senhores. Vamos começar mais uma aula online agora para o primeiro ano. Muito bem, para começar a aula, você está sozinho e chama o pai, a mãe, o cachorro, o papagaio, porque hoje é uma aula totalmente diferente, mas muito importante. Por que é diferente? Porque é diferente das outras aulas em que você tinha lá a proposta de um jogo pelo fórum ou pela própria aula online, você não vai ter isso hoje na aula do professor Diego, na aula de Educação Física. O professor Diego vai falar sobre algo importante que é o nosso exame e que você deve resolver, deve fazer em casa. Por quê? Então vamos começar bem simples. Como era a nossa avaliação durante as aulas presenciais? A avaliação do primeiro ano, durante as aulas presenciais, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, ela é embasada na questão da nossa apostila, como todas as aulas. Você não leva a apostila para casa, mas o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano do ensino fundamental 1, ele tem todas as aulas embasadas em conteúdos da apostila. Da mesma forma, o sistema positivo ele sugere que esses conteúdos eles sejam avaliados. Como? Ó, por esse sistema aqui, ó. Eu não vou ler o sistema porque ele é muito longo, muito extenso, e nós temos muito a falar nesse pouco tempo de aula online. Eu vou explicar basicamente se você ainda tem dúvida. Muitos já compreenderam, mas é sempre bom lembrar para que não haja dúvida. No sistema, ele sugere que seja aplicado o sistema de avaliação por observação. Observação do quê? Três aspectos durante a aula. O aspecto conceitual, o aspecto atitudinal e procedimental. O que seria o aspecto a ser observado durante as aulas conceitual? O conteúdo que está sendo ministrado, o porquê estamos jogando aquele jogo, o como é jogado aquele jogo, o como é jogado aquele esporte e assim por diante. Será que a criança está compreendendo? Será que ela entende qual é a regra, o porquê tem aquela regra? Na próxima aula ela vai conseguir a continuação daquele jogo? Isso é o conceito, isso é o conteúdo. Quando eu falo em atitude, qual é a atitudinal? É qual é a atitude dela, a atitude em todos os períodos, dentro do jogo, fora do jogo. Ela tem uma atitude condizente a uma aula de educação física, correto? E chegamos para o terceiro ponto, que é o procedimental, que nada mais é do que o procedimento da aula. Ela consegue realizar todo o procedimento sem perdas. Como assim? Ela sabe esperar o momento dela, ela respeita os colegas, ela respeita as regras, ela levanta a mão lá para falar quando é necessário. Não entendi. Ela sabe todo esse procedimento? Sim, ela é avaliada por esses três pontos. Assim, nós temos a nota bimestral, a nota anual. Só que tudo isso é por observação, observação do professor a cada aluno, de forma individual, durante as aulas. Como estamos nesse momento específico, esse momento diferenciado, não tem como o professor ir aí na casa de cada um ver o que cada um está fazendo durante o jogo e avaliar esses três pontos. Nós temos que nos embasar, então, em outro tipo de avaliação. E essa avaliação é pelo outro sistema, que o sistema positivo nos relata, que é a questão das outras disciplinas, em que a gente faz um exame bimestral. Esse exame ele é escrito. Então, o professor Diego vai explicar para você, passo a passo, o que você vai fazer para que você possa realizar o exame e ter a sua média bimestral. Se você não faz o exame, você não vai ter a somatória lá desses 60 pontos na sua média bimestral. Você corre risco, então, daí de ficar com a nota abaixo da média. Primeiro ano, segundo, terceiro, quarto e quinto, existem notas na nossa atividade de educação física. Não são conceitos lá como no pré, no jardinzinho antigo, correto? Então, começando lá, para começar, você vai ter que pedir para o pai, para a mãe, abrir lá o nosso arquivo do Unimestre e daí ele, diferente das outras aulas que ele abriu fora e lá já estava o jogo que era para ser praticado, você agora também vai ter que abrir o campo de produção acadêmica. Você abre lá o campo de produção acadêmica e vai aparecer para você lá exame bimestral do primeiro ano. Primeiro A, primeiro B, primeiro C, correto?
Entra lá nesse exame, nesse arquivo. Esse arquivo está em PDF. Por que está em PDF? Porque você não vai realizar dentro do computador, não vai realizar lá no celular, naquele arquivo mesmo. O arquivo está em PDF porque você vai realizar no seu caderno de história. É isso mesmo, caderno de história. Então você vai pegar o caderno de história e vai realizar lá o exame. Só que você vai seguir algumas determinações que eu vou repassar aqui passo a passo. Eu até trouxe meu computador que está aqui do lado só para simbolizar como que seria. Então abriu lá no PDF, pegou o caderno de história, aqui é o meu caderno de história, vamos fingir ou simbolizar que é. Abri meu caderno de história. Primeira coisa que o nosso arquivo em PDF, lá o nosso exame pede, é que seja feito de forma manuscrita. O que é isso? Escrita. Escrita o cabeçalho. Ah, professor, mas eu vou ter que copiar o cabeçalho? Sim, trata-se de uma função pedagógica. Como assim na aula de educação física nós desenvolvemos vários tipos físicos, tipos de coordenação, que daí entra na parte motor, tipo de agilidade, que entra nas capacidades físicas, e na coordenação motor existem vários tipos específicos. Coordenação motora ampla, que você faz durante um jogo de corrida, por exemplo, mas também a coordenação fina, que é escrevendo. Então, dentro de todo o conteúdo e dentro de um desenvolvimento pedagógico, é de fundamental importância que a criança, o educando, ele escreva. Sendo assim, você vai copiar o cabeçalho no seu caderno de história. Qual é o cabeçalho? Está bem simples lá. Colégio Novo Éden. Escreveu. Embaixo, Curitiba. E a data que você está fazendo lá. Você tem até o dia 5/6 para fazer. O nome completo. Nome completo. Certo? Novamente, você tem a turma. Nome e turma é importantíssimo. Porque nome completo. Ah, mas o meu nome é João. Mas não é só João. Você tem que ter o nome e o sobrenome, porque são vários alunos. A turma é primeiro ano. Não, primeiro A, primeiro B, primeiro C, porque são 3 turmas e para não ter nenhuma confusão do seu arquivo. Fez isso, você vai responder então as perguntas. Abaixou lá o arquivo PDF, vai estar lá. Número 1, por exemplo, vai estar desenhe tal coisa. Nossa, professor, daí eu vou escrever um e vou copiar a pergunta? Não. Nenhuma pergunta você vai copiar. Você vai simplesmente colocar o número da pergunta, então, número 1, e vai ter a resolução dela. Se for um desenho, vai ter um desenho. Se for uma questão que você deve escrever, você vai escrever. E assim por diante. Então, você vai pôr número 1, responde. Número 2, responde. Número 3, responde. 4, responde. 5, responde. 6, responde. Por que 6? Porque serão 6 perguntas no valor de 10 pontos cada. Mas temos uma grande questão. Essas perguntas, elas não são sobre qualquer aula. A pergunta ou as perguntas são em relação às aulas feitas online. Se eu colocasse todas as aulas feitas lá, tanto as atividades como as aulas que eu estava falando na forma de vídeo, seriam muitas atividades. A nossa atividade avaliativa seria muito extensa. Então, para uma questão pedagógica até do primeiro ano, ele só vai responder 6 questões. Essas questões estão relacionadas a uma aula em específico. A aula da aula online 1, que é o desafio das gerações lá. Professor, mas eu nem fiz isso. Se você não fez, então, primeira coisa, antes de tudo isso que eu estou falando, você vai voltar lá no fórum, procura lá a aula online 1 do ensino fundamental e faça a aula. Fez a aula prática, você vai conseguir responder todas essas questões que eu estou falando, essas 6 questões. Se você não fez a aula prática, não tem como você resolver, certo? Então, faz a aula prática e daí sim, faz tudo isso aqui, responde cada um. Após responder cada uma delas, porque eu estou frisando que você tem que fazer aula. Porque lá, por exemplo, na número 1, pedir um desenho, não é para você desenhar lá, eu vou desenhar o sol porque o dia está bonito, eu vou desenhar, ou vou desenhar o professor Diego porque eu gosto da aula do professor Diego, eu acho legal, vou desenhar eu jogando futebol, porque não é isso que está sendo pedido. Os desenhos ou a própria escrita que vai ser pedido é tudo em relação à aula online 1. Tudo em relação ao desafio das gerações. Correto? Feito isso, respondido coerentemente lá, respondido certo, você vai
pedir para o pai, para a mãe, para o cachorro, abrir um arquivo Word, tirar uma foto lá do seu caderno com as respostas, não deixe nenhuma resposta em branco ou nenhuma questão em branco, porque senão você perde 10 pontos dos 60 que são avaliados. Tira a foto disso e cola essa foto lá no arquivo Word. Salva o arquivo Word e manda para o professor Diego em anexo na própria produção acadêmica. O professor Diego vai corrigir ela bem, passo a passo, aluno por aluno, para que você tenha a sua avaliação dos outros 60 pontos que faltam, porque 40 já foram avaliados lá na forma presencial e que está lá disposto no Unimestre. Certo? A foto tem que ser bem visível. Por que visível? Para que eu possa avaliar corretamente lá a questão do desenho, a questão do escrito. Então, faça uma foto bem visível, escreva bem certinho, desenhe bem certinho, para que o professor Diego possa ter avaliado da melhor forma possível. Acredito no seu potencial estudo, resolva toda a atividade lá e espero o seu envio. Fique com Deus, até a próxima aula.